Olá, professora Márcia aqui para mais uma questão do nosso caderno de exercícios comentado para você que está se preparando para as residências em saúde 2021. Hoje eu vou comentar a questão de número 27, ainda uma questão do bloco de conhecimentos gerais de epidemiologia, que trata sobre um assunto que cai bastante, que é recorrente nas provas de residência de todas as áreas e perfis. O tema é transição demográfica e epidemiológica. Todos os profissionais da área da saúde, para compreender todo o processo hoje de adoecimento, de morte, o perfil de mortalidade de uma população, principalmente aqui da população brasileira, precisa conhecer essas duas teorias tão importantes que acabam trazendo explicações que, claro, a gente tem uma teoria geral, como a gente vai falar, mas que podem ser adaptadas às realidades de cada uma das regiões, dos países, tá? Para a gente conseguir explicar essa mudança no perfil de adoecimento, morte e também da estrutura da nossa população, né? Então a gente sai, quando a gente vai estudar a transição demográfica, a gente entende que a gente sai de uma sociedade, a gente começa a estudar, a gente trazendo isso aí lá para os primórdios da humanidade. Então a gente vai estudar lá da antiguidade e a gente vai entender que naquela época que estrutura existia em termos de organização das cidades, dos locais, conhecimento científico, tecnológico, organização também social e econômica das populações. Então quando a gente vai estudar essas duas teorias, a gente vê que ela remonta a épocas da população lá desde o estudo da antiguidade até a idade contemporânea, tá? E essa questão que a gente vai comentar, ela particularmente é uma questão que eu achei muito bem elaborada, porque ela nem cita o termo, o tema transição, mas ela aborda com uma figura muito bem trabalhada na questão, alguns conceitos que são chave para esse tema, que quem identificou conseguiu responder ela com muita tranquilidade, tá? Então a gente, antes de trabalhar um pouco essa revisão sobre o que é a transição demográfica, vamos dar uma olhadinha no que a questão traz, tá, pessoal? Então, ó, questão de número 27 é uma questão da residência multiprofissional de saúde coletiva do estado de Pernambuco, do ano de 2019, aquela que é composta normalmente por uma figura que vai exigir a interpretação por parte do aluno para que ele consiga encontrar a alternativa correta, tá? Então, observe o gráfico abaixo. Quando a gente tem uma figura na prova, pessoal, a gente tem que observar atentamente o que essa figura está querendo nos mostrar, tá? Uma coisa muito importante também é se essa figura ela tiver algum tipo de enunciado, algo que explique um pouco mais, como é o caso dessa, que além da fonte, ela diz o que é que essa figura está trazendo, é muito importante que a gente já olhe, porque a chave para a resposta normalmente está nesses locais de identificação que mostra para a gente o que é que aquela figura está representando, Então, antes da gente analisar, vamos dar uma lida aqui. O que é que ela diz? É a estimativa do crescimento histórico da população mundial em diferentes períodos históricos e modos de produção, tá? Então ela vai lá, pega do primeiro ano depois de Cristo até projeções, de 2000 até 2050, tá? Então aqui a gente já tá vendo o que é que ela vai tratar do crescimento histórico da população mundial. Quando a gente olha para a figura, a gente vê aqui, que nós temos a quantidade de população em bilhões de habitantes. E aqui no outro eixo nós vamos ter todos os anos aí que estão sendo levados como referência, trazidos como referência, como a gente viu no próprio enunciado da figura, do primeiro ano depois de Cristo até uma projeção de 2000, do ano 2050, tá? E aí o que é que a gente consegue ver? Que ele vai trazer exatamente o que ele acabou de dizer, períodos históricos diferentes. Vejam aí que a gente vai identificar antiguidade, alta idade média, baixa idade média,
idade moderna até a idade contemporânea. E junto com eles vão trazer também os modos de produção que acompanharam cada um desses períodos históricos. Então nós vamos ver aí modo de produção comunal e estatal, o modo de produção feudal, que ficou aí por um período de tempo, né, que vai desde ali da Alta Idade Média até a Idade Moderna, mais ou menos meados, e até o modo de produção capitalista, né, que é frequente aí, que permanece da Idade Moderna até a Idade Contemporânea. E aqui nós vamos ver que ele representa na cor preta a população, o tamanho dessa população. Lembre-se que aqui no eixo, né, da vertical, nós vamos identificar que ali é o número da população. Então essa tarjinha escura, pretinha, que representa a população, ela é pequenininha lá no primeiro ano depois de Cristo e ela vem crescendo ao passar dos anos, das décadas, né, dos séculos, e a gente pode identificar aqui uma inflexão na curva, ou seja, um crescimento mais acentuado a partir de um evento marcante que também está colocado, né, na figura, que é a Revolução Industrial. E a partir dali, nós vamos ter um grande crescimento dessa população. Bem, quem já viu essa figura, quem estudou o processo de transição demográfica e epidemiológica, está acostumado a gente trazer alguns desses marcos históricos que mostram como a população, né, convivia dentro dos seus modos de produção, né, econômicos, da organização social e no que essas mudanças repercutiram na saúde das pessoas, no que elas repercutiram também no crescimento populacional. Então, quando a gente estuda, basicamente, a transição demográfica, que é o foco dessa questão, pessoal, a gente sabe que ela foi uma teoria formulada, né, à luz de uma relação que está escrita na figura, né, que é o crescimento populacional e o desenvolvimento socioeconômico. Então, já só com o enunciado da figura, a gente já conseguiria entender que se trata, né, de uma questão que vai trabalhar alguma questão da transição demográfica, algum ponto, né, do tema da transição demográfica, né? Então a gente vai ver que essa teoria, né, ela deriva de países europeus, é uma teoria clássica, né? A teoria clássica deriva de países europeus. Podemos, né, encaixar países como, por exemplo, o Brasil, né, outros países em desenvolvimento, com outros tipos de trajetória de organização social e econômica, com outras mudanças, a gente pode, de alguma forma, também verificar mais ou menos um pouco dessas etapas, né, que ele traz, que a teoria clássica traz, tá? É importante a gente destacar que a gente sai, né, a transição demográfica, a teoria clássica diz que a gente passa de uma sociedade rural e tradicional, com altas taxas de natalidade, mas também com uma mortalidade muito elevada, para uma sociedade urbana e moderna, por isso ali a Revolução Industrial também é um divisor de águas desse processo, com baixas taxas de natalidade e mortalidade, né, que trazem aí, que configuram nessa transição. Entre a gente sair, né, dessa sociedade tipicamente rural para urbana e termos essas mudanças, a gente passou muito, né, os países europeus passaram séculos aí para conseguir isso, tendo um momento aí, né, do boom do crescimento populacional que a figura mostra que foi, né, logo depois da Revolução Industrial, que agora, né, quando se estabilizarem novamente taxas de natalidade e mortalidade, a gente pode ter uma tendência a uma nova estabilização, tá? Então, veja, o ponto mais importante dessa questão, como a gente não tratou aqui, ela não trata diretamente, ela não explicita, né, em nenhum momento que se trata de transição demográfica, mas pelo gráfico, pela chave que a gente viu, crescimento populacional, com relação ao desenvolvimento social e econômico, nós conseguimos responder essa questão. Mas a chave dela está na ideia do que ela apresenta, que é esse crescimento populacional, que a gente precisa entender de onde veio, né? Como se cresceu, como é que a população teve esse boom de crescimento, devido a quê, né? Então a gente precisa considerar que com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento da medicina, com o desenvolvimento de tecnologias, nós conseguimos, né, o desenvolvimento de uma série, por exemplo, de tecnologias médicas, das mais simples, né, as mais complexas, que auxiliaram muito na queda da mortalidade.
Temos também, né, melhorias de infraestrutura urbana, ou seja, acesso a saneamento, melhores níveis, né, que a gente tem de moradia, melhores condições de alimentação, que também, né, foram vistas após esse processo da Revolução Industrial, que trazem melhoria das condições de vida, isso tratando bem claramente da transição do seu modelo clássico europeu, né? A gente conseguiu ver uma melhoria da qualidade de vida e também, né, um aumento da longevidade, então a gente tem um aumento da expectativa de vida e a redução da mortalidade advinda também, não só das melhorias das condições de vida devido à implantação, a gente pode dizer assim, né, de medidas estruturadoras, né, de melhoria dos grandes centros urbanos, melhoria das cidades de uma forma geral, também com um olhar voltado para a população rural. No caso da Europa, né, que a gente sabe que existe uma manutenção de uma população na área rural que tem hoje boas condições de vida, também de trabalho, porque essa área, né, não foi esquecida, abandonada, em detrimento do desenvolvimento e do crescimento das grandes cidades. E aí esse crescimento histórico da população ele se fundamenta nisso. À medida que a gente vai melhorando as condições de vida da população, que a gente inclui tecnologia médica, a gente aumenta, prolonga a vida das pessoas, a gente também reduz, né, a natalidade. Então a gente vai ter toda uma organização de trabalho que coloca, por exemplo, a mulher, né, sai daquela posição de apenas cuidadora do lar para ser, né, uma protagonista da sua vida, adentrando no mercado de trabalho, com, né, a escolha dos casais de quantos filhos se quer ter, né, de quando se quer ter esses filhos, ou seja, o adiamento muitas vezes da maternidade, métodos contraceptivos que ficaram, né, mais acessíveis, mas o planejamento familiar na Europa algo mais forte, né, que vem exatamente dessas questões também do empoderamento feminino. E aí nós vamos ter esse impacto, né? Nós temos um crescimento e daqui a pouco nós vamos ter também, já verificamos em algumas populações europeias, um crescimento já bem desacelerado, tá? Então aqui o foco é crescimento histórico da população. Então vamos para a pergunta, né? Pode ser visualizado um aumento expressivo da população na idade contemporânea. Tal modificação do cenário populacional possui relação com tudo isso que a gente acabou de explicar, né? Mas principalmente para quem leu a teoria clássica da transição demográfica, a urbanização e a industrialização da sociedade. Então, com o processo de urbanização, com o processo de industrialização, e veja que Revolução Industrial vem aqui, ó, né, dando essa dica para que a gente consiga entender aí, ver facilmente essa resposta, tá? Então, a urbanização e a industrialização da sociedade foram os que motivaram um aumento expressivo da população na idade contemporânea. Então, a vida na cidade é muito diferente da vida na área rural. Muitas teorias complementares à teoria clássica da transição demográfica falam, inclusive, que crianças, a gente pode dizer assim, filhos, né, no meio rural, são consideradas unidades de produção, ou seja, ajudam, né, na produção, ajudam no trabalho, mas filhos na área urbana significa aí também, a gente pode dizer assim, uma unidade de consumo, né? Ou seja, traz mais custos e tal. Mas com a redução expressiva da mortalidade, nós tivemos aí logo depois do início da Revolução Industrial um boom, né, de crescimento da população, porque nós conseguimos reduzir bastante a mortalidade, mas a natalidade ela só veio ser de fato atingida, tem impacto maior bem depois, né, da queda da mortalidade no geral e também da mortalidade infantil. Então nós já encontramos a resposta correta, que é a letra A, tá? Vamos ler a letra B. Ela diz, será que o aumento expressivo da população na idade contemporânea possui relação com o cerceamento de ambientes de trabalho na área urbana e o retorno ao campo? De forma alguma, né? Exatamente o contrário. Não houve uma redução, ou seja, um corte, uma diminuição dos ambientes de trabalho na área urbana. Houve um aumento, né, um incremento, inclusive em alguns países com descrição clara de êxodo rural, né? Saída das pessoas do meio rural para os grandes centros urbanos e as cidades, que propiciaram, né, aí também o crescimento dessas cidades,
o desenvolvimento também, né, dessas cidades e melhorias estruturais, tá? Então, falsa a letra B. Vamos agora para a análise da letra C. O crescimento expressivo, não esqueçam do que o enunciado está pedindo, tá? O crescimento expressivo da população na idade contemporânea tem relação com o aumento da mortalidade em decorrência da poluição industrial? Não, né, pessoal? Primeiro, o aumento da mortalidade aí traria redução do crescimento populacional, tá? E a gente não tem essa discussão de que passou a morrer, né, de uma forma simbólica e significativa, mais pessoas em decorrência da poluição. A gente sabe que a poluição é um problema, sim, dos grandes centros urbanos, mas ela não se expressa de tal maneira sob o perfil de mortalidade que possa ser responsável, né, por uma redução desse crescimento. E o que a gente está falando aqui é de aumento do crescimento populacional. Letra D, será que ela, né, esse aumento expressivo do crescimento populacional se relaciona com a inibição da ciência moderna e técnicas de controle de morbimortalidade na idade contemporânea? É exatamente o contrário, né? A gente teve um avanço muito importante da ciência que reduziu a mortalidade, né? Então, quando a gente reduz a morbimortalidade, a gente vai ter aí, né, com ainda um crescimento da natalidade, né, a natalidade ainda elevada, a possibilidade da gente experimentar esse boom de crescimento populacional. Então, não é inibição, e sim, né, o crescimento das ciências, né, da ciência moderna, o uso de técnicas, como eu falei, das mais simples, de tecnologia médica da mais simples à mais complexa, que salvou, né, e salva muitas vidas desde o início ali da idade contemporânea, tá? Com esse recorte aí da Revolução Industrial. Então, a letra D é errada. E, por último, a letra E fala, né, será que esse aumento expressivo do crescimento populacional tem relação com a diminuição da força produtiva devido ao capitalismo? Também, de forma alguma, né? Diminuição da força produtiva não tem relação com a questão do crescimento populacional. A gente teve aí, no início do modo de produção capitalista, né, uma mudança dessas relações, né, de mão de obra, com relação aos donos, né, as pessoas que são donos dos meios de produção. Mas essa informação aqui não tem nenhuma relação com o aumento, né, do crescimento populacional. Então, estejam atentos ao que a questão pede. São questões cada vez mais bem formuladas, que visam saber do conhecimento que você tem sobre o tema, da segurança que você tem em dar essas respostas, e percebam, né, que muito facilmente quem estudou e quem entendeu a teoria da transição demográfica responde essa questão com muita tranquilidade. E a própria figura traz as informações, as dicas que você precisa. Então, quando tiver figura, pessoal, estejam muito atentos ao que ela está representando. Leiam a sua indicação de enunciado, o que é que ela está querendo representar, que ela é a chave, sem dúvida nenhuma, para você encontrar a resposta correta. Então, essa foi a questão de número 27. A gente se encontra na próxima resolução de questões.